Oi, oi, aqui é a Haru, eu sou uma jovem cristã que mora no Japão e que estou na caminhada com Jesus há menos de 2 anos. Faz um ano que eu não posto nada nesse canal, mas hoje eu trouxe uma palavra de Deus para você que está aí do outro lado da telinha sobre qual a importância de viver em santidade. Se você quer acompanhar essa jovem cristã no Japão, eu vou deixar aqui minhas redes sociais, o meu TikTok e o meu Instagram para você ir ver os meus conteúdos que eu também posto por lá. A primeira coisa que a maioria pensa sobre santidade é algo religioso, é algo que, ai, pessoa santinha não pode fazer nada de errado, sabe? Tem uma impressão errada dessa palavra santidade, de pessoas que vivem em santidade. E hoje eu quero desconstruir essa mentira e te mostrar qual é a importância de viver em santidade, como é viver em santidade e qual é o benefício de viver em santidade. Gente, viver em santidade é algo crucial na vida cristã, é uma coisa inegociável. A palavra diz em Hebreus 12:14 que fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha o quão sério é isso. Em 1 Pedro, do versículo 15 ao 16, está escrito assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E em Efésios 1:4 diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Cafezinho. O próprio Deus diz para a gente ser santo, porque ele é santo. Mas o que significa essa palavra? O que é ser santo? Gente, ser santo significa ser separado. Ser separado do pecado para viver com Deus. Isso é ser santo. Ele nos separou para ele mesmo. É ser separado para ele, ser consagrado para Deus. Ser santo não é sobre perfeição, sobre algo religioso. Ser santo é a nossa identidade. Ser santo é a gente pertencer a Deus. Quando a gente nasceu de novo, nós recebemos a natureza de Deus, recebemos o Espírito Santo. Espírito justificado. Nós somos justificados pelo que Jesus fez na cruz. Nós fomos declarados justos. Significa que nós fomos declarados inocentes diante de Deus. Antes tínhamos uma dívida com Deus, mas Jesus pagou essa dívida no nosso lugar. E o escrito de dívida que estava no nosso nome foi rasgado. E pela obra de Jesus na cruz, nós fomos declarados justos e santos no Espírito. Essa é a santificação inicial. Mas a palavra diz que nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. E isso fala da santificação progressiva, porque a partir do momento que nós recebemos a natureza de Deus, precisamos viver conforme a natureza que nos foi dada, essa nova natureza justificada, santo. Nós precisamos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que em Romanos 12:2 diz para nós transformarmos pela renovação da mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. Essa é o processo da santificação. A gente precisa entrar nesse processo de metamorfose espiritual, deixando nossos velhos hábitos, nossa velha maneira de viver, para aprender a viver da maneira de Deus, pensar como Deus pensa, agir como Deus age. Mas o nosso corpo ele ainda não é salvo. Ele só vai ser salvo quando o nosso corpo ser glorificado, mas até lá precisamos aprender a viver nesse processo de santidade. O pecado ele está na carne, ele não está no espírito. Nós não somos pecadores, somos filhos amados, justificados, perdoados, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Gente, no Antigo Testamento, Deus ele escolheu o povo de Israel para ser o povo santo dele. Ele separou o povo para ele. Mas para que esse povo pudesse estar na presença de Deus, eles tinham que cumprir com alguns requisitos. Eles precisavam fazer sacrifícios, ofertas e um monte de ritual para que eles pudessem ter um- um- uma intimidade, uma certa intimidade com Deus, mas ainda assim era limitada. E eles tinham que cumprir essas leis para que eles pudessem permanecer santos e que eles pudessem estar na presença de Deus. E se alguém com impureza fosse na presença de Deus, né, fosse no Santos dos Santos, onde a presença de Deus pairava ali, né, habitava ali, a pessoa morria na hora, não porque Deus queria matar essa pessoa, mas porque a natureza de Deus, ele é tão perfeita e ele é santo que não coexiste com o pecado. Gente, Deus é a maior fonte de prazer que existe. O próprio Criador do universo, que criou os céus e a terra, ele te criou para que ele pudesse ter um relacionamento com você, porque ele te ama tanto, ele almeja isso. E Deus, ele criou a humanidade, né? O homem, Adão e Eva, os primeiros, né?
para que ele pudesse ter um relacionamento ali com eles. Não porque Deus é carente, mas porque ele queria que eles pudessem desfrutar da presença dele, do amor dele, de tudo que há de bom, porque Deus ele é infinito, então o prazer que existe nele é infinito, é eterno. Mas o homem pecou, o pecado entrou no mundo, veio morte espiritual, um monte de doença, um monte de coisa ruim, e o pior, a separação entre o homem e Deus. Então eles não podiam mais desfrutar da presença de Deus, porque eles estavam em estado de pecado, eles estavam mortos espiritualmente. Mas Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Agora podemos ter um livre acesso a Deus. Nós nos tornamos santos quando nós recebemos Jesus. Mas a gente precisa aprender, né, a renovar a nossa mente, a viver em santidade para que a gente possa ver o Senhor. Isso que significa Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, se a gente não vive em santidade, não dá para ver Deus. Porque a santidade, ela é uma ponte para ter intimidade com Deus. Gente, ser santo não é sobre a gente ser perfeitinho, perfeitinha, é sobre a gente viver a nossa vida consciente da presença de Deus, de a gente querer mais de Deus. E por isso, a gente viver em santidade, porque sem santidade não tem como ver Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você pode sim viver em santidade. Não é algo impossível, porque a maioria acha que é impossível, que é pecador. Você não é mais pecador, você é filho, você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo que nos capacita para viver em santidade, para a gente poder ter essa intimidade com Deus. Mesmo se você acabar errando, acabar pecando, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos lavar. Ele esquece os nossos pecados. Então podemos sim, sempre buscar ao Senhor. Antes éramos dominados pelo pecado, mas hoje não mais, a minha gatinha passando. Não somos mais dominados pelo pecado, nós temos o Espírito Santo que nos capacita para viver a vida que Deus quer que nós vivamos, a viver em santidade, porque Ele nos dá graça, Ele nos capacita para isso. Mas, se não alimentarmos o nosso espírito, renovando a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias, a sua mente e o seu corpo vai dominar o seu espírito, ao invés do seu espírito dominar a sua mente e o seu corpo. Paulo, ele entendia o valor da santidade. Ele falava: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Ele não dava lugar para a carne dele dominar. Ele, o espírito dele, que dominava a mente e o corpo, a carne dele, ele colocava a carne no lugar. Por quê? Porque ele andava no espírito, ele não andava na carne. Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 1, ele fala sobre as misericórdias de Deus. Quais são essas misericórdias de Deus? Em Romanos, do 1 ao 11, ele vai contando, né, sobre essas misericórdias de Deus, que nós somos perdoados, redimidos, justificados, santos. Então, ele fala sobre essas misericórdias, o que Deus fez pela gente, o que Jesus fez lá na cruz, e o que a gente recebeu pela obra de Jesus na cruz. E aí, depois de explicar, de falar tudo isso, ele fala: rogo-vos, meus irmãos, que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está falando para você se entregar a Deus. Como você reage diante disso? Como você reage? Qual que é a sua resposta diante de tudo que Deus fez? Diante de todas essas misericórdias que você recebeu de Deus? Como que você vai viver a sua vida daqui para frente? Sabendo do que Jesus fez na cruz, sabendo da sua nova identidade em Cristo. Como você vai viver? Você vai viver de qualquer jeito? Não, vamos viver da forma que Deus quer que nós vivamos, conforme a nossa identidade. Nós não vivemos em santidade para nos tornar santos, para nos tornar aceitos, não. Vivemos em santidade porque nós recebemos a identidade de Deus e agora a gente vai viver conforme essa nova identidade. Descobri que viver em santidade não é sobre performance, não é sobre ser perfeitinho, não é sobre perfeição, não é sobre religiosidade. É sobre você querer tanto de Deus, que você não quer mais o pecado. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos vontade de pecar a gente tem. Porque quanto mais você alimenta o seu espírito, mais você consegue subjugar a sua carne, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Santidade não é sobre você cumprir uma lista de regras, ficar com medo de pecar, porque senão Deus vai te castigar. Não. É sobre você querer agradar ao Senhor,
com o seu coração todos os dias, agradar Ele com as suas ações. Mas como que eu tô vivendo isso, né, na prática? Eu guardo meu coração, eu guardo as coisas que eu vejo, eu filtro tudo que eu tô vendo, tudo que eu escuto, eu tenho cuidado, eu guardo meu coração mesmo, para não ficar consumindo conteúdos que não me convêm. E quando você não sabe se algo é pecado, se algo te faz ruim ou não, pergunta pro Espírito Santo. Por isso que é bom você ter um relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo vai te mostrar, esse aqui não é muito conveniente para você. Esse aqui tá tudo bem você assistir, pode ir lá. Mas esse aqui não faça, não veste essa roupa, não faça isso, não escute essa música, não assista essa série, vai fazer mal para você. Porque o pecado, ele traz destruição, ele traz baixa autoestima, ele traz depressão, traz um monte de coisa. E os benefícios de viver em santidade é que você vai ter uma paz interior, você vai ter uma alegria, você vai ter comunhão com Deus, você vai crescer cada vez mais nessa comunhão com Deus, vai ter tudo de bom na sua vida. Então, eu aprendi isso e na prática eu tenho cuidado, né? Eu quero que tudo que eu assista, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto glorifique a Deus. Se algo não glorifica a Deus, eu não faço. O ciclo que marcou a minha caminhada com Deus é Jeremias 29:13, que diz assim: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, quanto mais eu tenho buscado Ele, quanto mais eu tenho Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, e eu buscar agradar Ele em tudo que eu faço, mais Ele tem se revelado para mim. Isso é maravilhoso. Então é isso, eu espero que essa mensagem tenha trazido clareza para o seu coração e tenha tirado todo o peso que você estava sentindo antes de entrar nesse vídeo. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele nos capacita para viver em santidade, a ter esse relacionamento com Deus. Você não precisa ficar se sentindo culpado, não é pela força do seu próprio braço, é o Espírito Santo que faz a obra em você. Você só precisa dizer sim, você só precisa buscar a Deus. Você só precisa fazer isso. Porque quanto mais você estiver pertinho de Deus, desfrutando da presença dele, menos vontade você vai ter de pecar. Porque você não vai querer desgrudar de Deus, você vai querer ficar agarradinho, grudadinho com ele. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Me siga no Instagram, me siga no TikTok e me siga aqui também no YouTube, que eu vou começar a postar mais conteúdos. Beijinhos e Deus te abençoe.